Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versículos de 28 a 30. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Hebreus 4, versículos de 9 a 11. Os sintomas do perfeccionismo. Existem diversos tipos de depressão, e eles variam muito em grau de profundidade. Vamos focalizar aqui um tipo que é causado por traumas emocionais e, mais especificamente, por uma distorção espiritual chamada perfeccionismo. Sei que no instante em que menciono essa palavra, logo se ergue no ar várias bandeiras vermelhas em defesa dela. Será que não acreditamos na perfeição cristã? É claro que sim. Mas há uma vasta diferença entre perfeição cristã e perfeccionismo. Embora à primeira vista possam parecer semelhantes, existe uma imensa lacuna a separá-los. O perfeccionismo é uma versão falsa da perfeição cristã, da santidade, santificação ou da vida cheia do Espírito. O perfeccionismo, em vez de fazer de nós pessoas santas, com uma personalidade sadia, isso é, pessoas completas em Cristo, transforma-nos em fariseus espirituais e em neuróticos emocionais. Pensa que estou exagerando as coisas? Acha que isso é um novo modismo descoberto por pastores e psicólogos? Pois posso garantir que muito antes de a palavra psicologia tornar-se conhecida e empregada, nos séculos passados já havia pastores de visão que descobriam esse tipo de membros aflitos e se preocupavam profundamente com eles. Eles reconheceram claramente o problema, embora não houvesse como resolvê-lo. John, um contemporâneo de João Wesley, descrevia assim alguns dos seus paroquianos. Algumas pessoas atam fardos pesados em suas costas, fardos que eles próprios criam. Depois, sentindo que não conseguem carregá-los, ficam atormentados por sentimentos de culpa imaginária. Outros quase enlouquecem com infundados temores de haverem cometido o pecado imperdoável. Em suma, estamos vendo centenas de pessoas que, tendo motivos para acharem que sua condição espiritual é boa, preferem pensar que não existe mais nenhuma esperança para elas. E John Wesley, quando pastor itinerante, também registrou o mesmo nos seguintes termos: às vezes, a consciência sensível, que é uma qualidade excelente, pode ser levada ao extremo. Temos visto pessoas que têm temores quando não há razão para isso, que estão continuamente condenando-se, mas sem causa, imaginando que certas coisas são pecaminosas, quando não há nada nas Escrituras que as condene, e supondo ser seu dever fazer outras, que a Bíblia não ordena. Isso pode ser corretamente identificado como consciência escrupulosa e, na verdade, é um grande mal. É preciso que essas pessoas cedam o menos possível a essas ideias e orem para que sejam libertas deste grande mal e recuperem a sensatez da mente. Um pastor do passado chegou a escrever um livro sobre o perfeccionismo intitulado O Tratamento Espiritual para quem sofre de nervos e de escrúpulos. Eis um título bastante apropriado. Os sintomas. O perfeccionismo é o problema emocional mais aflitivo que ocorre entre os evangélicos. Dentre os recalques que eles apresentam, esse é o que mais aparece em meu gabinete. O que é o perfeccionismo? Como é mais fácil descrever do que definir, desejo expor aqui alguns dos seus sintomas. 1. A tirania dos deveres. A principal característica deste mal é a sensação constante de que nunca se está agindo da melhor maneira possível, nunca se está sendo o melhor possível. Essa sensação afeta todas as áreas da nossa vida, mas principalmente a vida espiritual. A psicóloga Karen Horney cunhou uma expressão que o descreve com perfeição: a tirania dos devos. Algumas das frases típicas são: devo melhorar, devia ter feito melhor, devo ser capaz de melhorar. E essa sensação aparece em tudo, desde preparar um almoço até o ato de dar um testemunho. Não fiz muito bem. Os 3 verbos prediletos do perfeccionista são deveria ter e teria. E para quem está vivendo nesse tipo de condição emocional, o hino oficial é: ah, se ao menos. Parece
que esse indivíduo está sempre se pondo na ponta dos pés, sempre estendendo o braço ao máximo, sempre se esticando, sempre tentando atingir certo nível, mas nunca o consegue. 2. Autodepreciação. É óbvio que existe uma grande relação entre o perfeccionismo e a imagem própria negativa. Quem acha que nunca faz as coisas direito tem um constante senso de autodepreciação. Quando uma pessoa nunca está satisfeita consigo mesma, nem com aquilo que faz, a ideia que vem em seguida é bastante natural. Deus nunca está satisfeito com ela também. Parece que ele está sempre lhe dizendo: vamos lá, você pode conseguir uma marca melhor. E o perfeccionista, que nunca está realmente satisfeito consigo mesmo, replica: é lógico. Por mais que tente, o perfeccionista está sempre em segundo lugar, nunca em primeiro. E como tanto ele como Deus exigem o primeiro lugar, o segundo não serve. Então, lá vai ele de volta para suas galés espirituais, aumentando seus esforços para agradar a si mesmo e a um Deus cada vez mais exigente, que nunca está satisfeito com nada. Mas sempre fica aquém do objetivo, é sempre incapaz e nunca chega lá, mas também nunca pode parar de tentar. 3. Ansiedade. Os devos e a autodepreciação trazem como consequência uma consciência supersensível, abrigada sobre a gigantesca sombrinha da sensação de culpa, ansiedade e condenação. Esse guarda-chuva paira sobre a cabeça do perfeccionista como uma imensa nuvem. Vez por outra, ela se dissipa e o sol volta a brilhar. E isso acontece principalmente em avivamentos, conferências de consagração pessoal e retiros, quando ele vai à frente para orar ou fazer uma entrega pessoal mais completa. Infelizmente, o brilho do sol dura apenas o mesmo tempo que durou da última vez que ele fez o mesmo percurso. Passou pelo mesmo processo e pediu a mesma bênção. Pouco depois, ele cai daquela nebulosa espiritual com um doloroso baque, e aquelas mesmas sensações pavorosas de antes voltam a aninhar-se em seu coração. Volta aquela mesma sensação vaga de desaprovação divina e a mesma condenação total. Voltam e ficam a incomodar, a bater na porta dos fundos de sua alma. 4. Legalismo. Essa consciência supersensível do perfeccionista e sua sensação de culpa geralmente são acompanhadas de um forte legalismo e excessivo escrúpulo, que dão demasiada ênfase ao exterior, ao pode e não pode, a regras e regulamentos. Vejamos por que esse sintoma quase que invariavelmente se segue aos 3 princípios. O perfeccionista, com sua consciência fraca, sua imagem própria negativa e sua sensação de culpa quase permanente, é muito suscetível ao que os outros pensam dele. Como não consegue aceitar a si mesmo e não tem muita certeza da aprovação de Deus, procura desesperadamente a aprovação dos outros. Assim, ele se torna presa fácil das opiniões e estimativas dos outros. Cada sermão que ouve vai direto para ele e pensa: esse é o meu problema. Talvez se eu conseguir me libertar disso, fazer aquilo, talvez se eu parar de fazer isso e começar a praticar aquilo, então terei paz, alegria e poder. Talvez então Deus me aceite e poderei agradá-lo. E enquanto isso, os pode e não pode vão só aumentando. E a pilha vai crescendo, porque a pessoa deseja sempre agradar a um número cada vez maior de indivíduos. Sua auréola tem que ser colocada de certo modo para satisfazer uma pessoa e de outro modo para agradar a outra. Então o perfeccionista fica a ajustá-la de um modo e de outro, e antes que ele perceba, sua auréola já se transformou naquilo que Paulo chama de jugo de escravidão. O jugo era uma peça do equipamento de uma fazenda muito conhecida naqueles dias, que era colocado sobre um animal para fazê-lo puxar o arado, ou então era posta sobre 2 bois para formar uma parelha. Mas o termo tinha outro significado também, e é esse que Paulo tem em mente aqui. No Antigo Testamento, o jugo era símbolo de uma autoridade despótica, que era colocada no pescoço dos povos derrotados da guerra como símbolo de seu cativeiro. Era um objeto humilhante e destrutivo. As boas novas da graça de Deus tinham penetrado na vida daqueles Gálatas, libertando-os desse tipo de jugo espiritual. E a boa nova é o fato de que o caminho para Deus não é o da perfeição pessoal. Por mais que tentemos, nunca conseguiremos conquistar com nossos próprios esforços o favor de Deus. A verdade é que esse favor divino, a satisfação do que Ele pode ter para conosco, é um dom que sua graça nos concede por meio de Jesus Cristo. Parece que a mensagem da graça para os Gálatas, depois de algum tempo, começou a ser boa demais para ser verdade. E aí passaram a dar ouvidos a outras vozes, a outro evangelho, como o denominou Paulo.
talvez tenham começado a prestar atenção aos legalistas de Jerusalém que afirmavam que, para ser um autêntico seguidor de Cristo, uma pessoa tinha de guardar toda a lei, inclusive a lei cerimonial. Ou talvez tenham passado a escutar os ascetas de Colossos, que se esmeravam em fazer renúncias com a finalidade de agradar a Deus. Além disso, se empenhavam também na guarda dos dias especiais, das luas novas e dos sábados. Insistiam também em atitudes de humildade e numa baixa imagem própria. Davam demasiada ênfase ao que Paulo denominou ordenanças. Não manuseies, não proves, não toques. Ele diz que essas coisas têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, e que elas não têm valor algum contra a sensualidade. Como é certa essa colocação? E assim a influência dos legalistas de Jerusalém e a dos ascetas de Colossos deram como resultado os diluidores e revertedores da Galácia. Eles se reverteram para uma diluída mistura de fé e obras, de lei e graça. E as consequências disso foram as mesmas que ainda hoje aparecem quando tentamos misturar lei e graça. Pessoas imaturas e supersensíveis tornam-se crentes neuróticos, perfeccionistas, carregados de senso de culpa, tensos, infelizes e intranquilos. Têm uma atitude muito rígida, são frios e sem amor, dependentes da aprovação ou desaprovação dos outros. Entretanto, como uma atitude paradoxal, eles julgam severamente esses outros, considerando-os culpados e procuram impor-lhes restrições também. 5. A raiva. Mas o pior ainda está por vir, pois a verdade é que se está passando algo de muito terrível com o perfeccionista. Ele pode estar até inconsciente disso, mas bem no fundo do seu coração está se formando uma espécie de rancor. É um ressentimento contra todos esses deveres, contra a fé cristã, contra os outros cristãos, contra ele mesmo e, o que é pior, contra Deus. Ah, mas esse ressentimento não é contra o verdadeiro Deus. Essa é a parte mais triste e me faz doer o coração. O perfeccionista não se ressente contra o Deus de graça, o Deus amoroso que desceu até nós e que na pessoa de Jesus Cristo chegou a morrer na cruz pagando um preço tão alto. Não, esses ressentimentos é contra uma caricatura de Deus, um Deus que nunca está satisfeito, um Deus a quem ele nunca consegue agradar por mais que se esforce, por mais que faça renúncias, por mais que imponha leis a si mesmo. Esse Deus cruel está sempre elevando o cacife, sempre exigindo um pouco mais para depois dizer: sinto muito, mas você ainda não chegou ao ponto desejado. E é contra um Deus assim que a raiva do perfeccionista fica a fervilhar. Em alguns casos, essa raiva é identificada e toda a tirania dos devos é desmascarada e vista tal qual é, uma terrível farsa satânica para tomar o lugar da verdadeira perfeição cristã. E algumas dessas pessoas conseguem superar tudo isso, encontrar a graça de Deus e se tornam totalmente libertas. 6. A negação. Muitas vezes esse rancor não é reconhecido, mas negado. A ira é considerada um pecado terrível e por isso alguns a enterram em si mesmos. Então, toda essa mistura de erros teológicos, legalismo, salvação pelo empenho pessoal, torna-se como que um Niágara congelado. É então que se formam no indivíduo os profundos problemas emocionais. Sua variação de humor é tão forte e tão terrível que ele dá a impressão de ser duas pessoas ao mesmo tempo, vivendo sob a tensão do esforço que ele faz para aceitar um eu do qual não consegue gostar, um Deus que não consegue amar e outras pessoas com quem não consegue conviver. O fardo pode tornar-se excessivamente pesado. Então poderão acontecer duas coisas: ou ele larga tudo ou tem um colapso nervoso. Essa atitude de largar tudo é muito trágica. Muitas das pessoas que recebo no trabalho de aconselhamento eram antes ativas na igreja e que acabaram largando tudo. Esse largar tudo implica desistir de tudo. Não é que a pessoa se torne um incrédulo, não. Ele crê com a mente, mas não consegue crer com o coração. Já descobriu que é impossível viver de acordo com seu perfeccionismo. Tentou muitas vezes, mas acabou sentindo-se tão infeliz que afinal largou tudo. Outros sofrem um colapso nervoso. O fardo que carregam é pesado demais e eles sucumbem à carga. Foi exatamente isso que aconteceu com o Dr. Joseph, professor de antropologia da Universidade do Estado de Washington. Era detentor de um título em PhD e profundo conhecedor da teologia bíblica. Tornou-se professor missionário na Tailândia, mas após passar alguns anos no campo missionário ficou esgotado. Sofreu um colapso nervoso,
não sendo mais capaz de pregar, nem de ensinar e nem ao menos de ler a Bíblia. Como ele explicou depois, eu era um peso para minha esposa e estava sem utilidade alguma para Deus e para os outros. Como foi que isso aconteceu? Criei um Deus impossível e acabei tendo um esgotamento nervoso. Mas ele acreditava na graça de Deus. Até dava aula sobre o assunto, mas seus verdadeiros sentimentos acerca do Deus com quem convivia diariamente não correspondiam ao que ele ensinava. Seu Deus era impossível de satisfazer, um Deus sem misericórdia e graça. As exigências que Deus me fazia eram por demais elevadas e sua opinião a meu respeito tão baixa que me parecia estar constantemente vivendo debaixo de sua carranca. E ele ficava o dia todo a implicar comigo. Por que não ora mais? Por que não dá mais testemunho? Será que algum dia você vai adquirir autodisciplina? Como pode abrigar pensamentos tão ímpios? Faça isso, não faça aquilo, renda-se, confesse, esforce-se mais. Deus estava sempre jogando seu amor contra mim. Parecia que estava me mostrando suas mãos transpassadas e depois olhava para mim acusadoramente e dizia: por que você não consegue melhorar? Esforce-se mais para viver da maneira que deve. Mas acima de tudo, o meu Deus era um ser, bem lá no fundo, me considerava pior que um lixo. Ele fazia um grande alarde a respeito do seu amor por mim, mas eu acreditava que só poderia ter aquele amor e aceitação que tanto desejava no meu dia a dia se permitisse que ele esmagasse quase tudo que eu era realmente. Depois de tudo avaliado, parecia que não havia nenhuma palavra ou sentimento, nenhum pensamento ou decisão minha que Deus apreciasse. Está vendo por que um fiel seguidor de Cristo que tem esse tipo de pensamento acaba com um esgotamento nervoso? E após todos esses anos em que tenho pregado, feito aconselhamento e orado por evangélicos, estou chegando à conclusão de que o perfeccionismo é uma doença muito comum entre as pessoas da igreja. A cura. Existe apenas uma única cura para o perfeccionismo. Ela é profunda e ao mesmo tempo simples como a palavra graça. O termo graça, em nossa língua, a versão do vocábulo grego, que significa cheio de graça, benevolência, favor, mas no Novo Testemunho essa palavra tem um significado especial. Um favor dado de graça, não merecido, não comprado e impossível de ser retribuído. A aceitação de Deus para conosco não tem nada a ver com o nosso desvalor. Como diz o Dr. Koch, a graça é o rosto que Deus tem, quando olha para a nossa imperfeição, nosso pecado, nossa fraqueza e fracasso. Quando Deus se acha diante do pecaminoso, do que não merece nada, ele é todo graça. A graça é um dom de Deus, está aí grátis para ser apanhado. A cura do perfeccionismo não pode começar com uma experiência inicial de salvação ou santificação pela graça e depois prosseguir com uma vida de esforços e empenho em busca da perfeição pessoal. Essa cura se processa através de um viver diário de fé, entendendo que nosso relacionamento com o Pai Celestial, terno e amoroso, é um relacionamento baseado na graça. Mas aí é que está o problema. Por isso, às vezes, não acontece automaticamente. Algumas pessoas não podem entender e viver pela graça sem que antes ocorra uma cura interior das mágoas passadas. Ela não poderá sentir o amor de Deus sem que antes haja uma profunda reprogramação interior para modificar todo o condicionamento errado que foi colocado ali pelos pais e outros familiares, por professores, pregadores e pessoas da igreja. Os perfeccionistas foram programados de uma forma que se encheram de ideias irreais, realizações impossíveis, amor condicionado a certas coisas e de uma sutil teologia de palavras, e não consegue livrar-se de tudo isso da noite para o dia. Essa mudança requer tempo e envolve um processo. Exige compreensão, cura e, acima de tudo, uma reprogramação espiritual, a renovação da mente, que opera a transformação do indivíduo. Quero contar como isso ocorre na vida de um rapaz. Dom era de uma família evangélica muito rígida, onde tudo o que se cria na cabeça era correto, mas o que se praticava nas relações entre as pessoas era errado. Será que isso é possível? É muito possível. E os pais precisam compreender que o que importa não é apenas o que se ensina verbalmente à criança, mas também o que ela capta pela percepção. O ensino verbal que Dom recebeu era e o que ele captou pela percepção das coisas era exatamente o oposto. Por causa disso, achava-se em grande conflito. Dom cresceu aprendendo que o amor era condicional e imprevisível. Desde bem pequeno, ele teve de compreender coisas assim. Nós o amaremos se nós gostamos de você quando as pessoas só podem gostar de você se você... E ele cresceu com a impressão de que nunca conseguiria agradar aos pais.
Ele me procurou certo dia, quando já estava com 30 e poucos anos, para que eu ajudasse, pois suas crises de depressão estavam cada vez mais frequentes, mais demoradas e sempre mais terríveis. Um amigo, na certa bem intencionado, dissera-lhe que seu problema era puramente espiritual. Uma pessoa cheia do espírito nunca deveria sentir tais coisas, disse ele. Deve estar sempre jubilosa. Com isso, Dom passou a ter 2 problemas, as crises e um sentimento de culpa por ter as crises. Tive com Dom longas conversas. Não estava sendo fácil para ele compreender e aceitar o amor e a graça de Deus, quanto mais interiorizá-las até o mais profundo do seu ser. Era muito difícil para ele crer e sentir a graça de Deus devido ao fato de suas experiências de relacionamento desde a infância até a maturidade desmentirem tudo que é graça e amor. E Dom complicou ainda mais o problema, pois durante esses períodos de depressão procurava relacionamentos errôneos com o sexo oposto. Apesar de nunca ir até o fim, o fato é que utilizava uma moça e depois outra com o objetivo de sair da fossa. Isso era pecado e ele sabia. Esse ato de usar erradamente outro ser humano aumentava seu senso de culpa, e assim ele tinha este senso de culpa que era verdadeiro e o outro que era falso. E várias vezes ele percorreu o mesmo roteiro, pranto, arrependimento, salvação e renovação da promessa, para mais tarde repetir tudo de novo. Nosso trabalho com ele levou mais de 1 ano. Durante esse período, conseguimos sanar muitas de suas lembranças dolorosas e reformular novas maneiras de enfrentar a realidade. Ele fez tudo o que lhe era pedido, fez anotações diárias acerca de seus sentimentos, leu bons livros, ouviu fitas, memorizou muitos textos bíblicos e dedicou bastante tempo à oração, com repetições específicas e positivas. Parte do seu aprendizado ocorreu mesmo em nosso relacionamento. Procurou várias vezes fazer com que eu o rejeitasse e lhe negasse minha aceitação e amor. Estava tentando fazer com que eu agisse do mesmo modo que seu pai e sua mãe agiam e como ele pensava que Deus agia. A cura não se deu da noite para o dia, mas graças a Deus ela veio, devagar, mas sem falhar. Dom foi descobrindo o amor através da incrível e incondicional aceitação de Deus para com ele, como pessoa. Suas depressões foram se tornando cada vez menos frequentes e ele não teve de se esforçar muito para livrar-se delas. Elas mesmas foram cessando como folhas mortas caem de uma árvore, na primavera, quando nascem as novas. Ele conseguiu aprender a controlar melhor suas ações e pensamentos, afinal suas depressões cessaram e hoje ele tem apenas os altos e baixos normais de todos nós. Sempre que encontro Dom sozinho, ele sorri e diz: "Doutor, ainda parece que é bom demais para ser verdade, mas é verdade." É isso mesmo, o problema do perfeccionista é que ele foi programado para pensar isso é bom demais para ser verdade. E pode ser que o leitor também pense, é lógico, também creio na graça de Deus, mas... Disse Jesus, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Não é bom saber disso? Ninguém tem de continuar vivendo de maneira errada, pois há um modo melhor, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave. O que significa isso? O jugo dele é confortável, porque foi feito sob medida para nós, de acordo com nossa personalidade, nossa individualidade e nossa humanidade. Meu fardo é leve. Isso significa que Cristo, que nos prepara esse jugo, nunca nos deixa, mas está sempre ao nosso lado, debaixo do mesmo jugo, sobre a forma do Paráclito. Aquele que se coloca ao nosso lado para nos ajudar a carregar aquele fardo e jugo feito para nós. Observe a letra deste hino, onde ele descreve o processo da atuação da graça restauradora de Deus sobre o coração pesado de culpas de um perfeccionista. Desperta minha alma e afasta teus temores de culpa. O sacrifício de sangue foi feito em meu favor. Diante do trono está minha segurança, diante do trono está minha segurança. Meu nome está escrito nas mãos dele. Ele vive eterno nos céus para interceder por mim. Seu amor, que a tudo redime, seu precioso sangue suplicam. Seu sangue fez expiação por toda a raça humana e agora está sobre o trono da graça. 5 feridas sangrentas ele tem, recebidas no Calvário. Elas expressam petições poderosas, fortemente intercedem por mim. Perdoa, ó perdoa, dizem. Perdoa, ó perdoa, dizem. Não deixe morrer o pecador resgatado. O Pai ouve-o orar, o seu ungido.
Ele não pode afastar a presença de seu filho. Seu espírito vê aquele sangue, seu espírito vê aquele sangue, e diz-me que nasci de Deus. Meu Deus está satisfeito. Ouço sua voz de perdão. Ele me toma como seu filho, não posso mais temer. Agora com toda confiança me aproximo dele. Agora com toda confiança me aproximo dele e clamo, Abba, Pai. Carlos Wesley.